Bendito o homem que confia no Senhor e a cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não perturba e nem deixa de dar o fruto. Essa é a sequência de Jeremias 17, 7, 8. Que assim seja. Jojo, querida, aí. Nós vamos falar hoje um pouquinho, teremos 2 aulas. E eu nem pensei que tivéssemos tantos detalhes sobre a queda de Jerusalém. Aliás, o assunto é praticamente inesgotável. Aqui fala sobre a queda de Jerusalém contada por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo que, na queda do 2º templo, quando o comandante Tito entrou em Jerusalém, ele estava vivo e registrou tudo vendo. Então temos muitas coisas para conversarmos sobre a queda. Especificamente vamos falar hoje sobre a primeira queda. E vamos deixar os detalhes evoluírem até chegarmos lá na frente, para fazermos uma aplicação prática. Eu separei aqui o Salmo 122, já que vamos falar de Jerusalém, porque o Salmo 122 pede para orarmos por Jerusalém. E o momento parece propício, porque nós todos sabemos o que está acontecendo lá no Oriente Médio. E o texto diz assim, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Querido Deus, tua palavra, como sempre, já está aberta diante de nós. Pelo que pedimos a ti, Senhor, nos separe um tempo para que tenhamos o privilégio de ler, entender, compreender e sairmos daqui, Senhor, edificados pela verdade, ampliada nossa fé, Senhor, para a caminhada na vida cristã. É o que pedimos neste momento, não só a este local aqui embaixo, mas também as demais classes espalhadas pela tua IPBI e também espalhadas pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi que colocassem Bíblias, porque eu tenho um estilo diferente. Eu gosto de ler para ganhar mais tempo, pelo menos assim eu penso, né? E hoje, pode
por mais um, Jojo. Está lá. Olha a cidade compacta aí, murada. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Para quem não sabe, Jerusalém chama-se, na tradução, cidade de paz. Paz que, neste momento, nos coloca em xeque. Porque nós sabemos que não há paz em Jerusalém. Teremos paz, não há paz. O nome, senhores, eu vou ter que, não porque eu não goste do friozinho, eu preciso que, para minhas páginas não voarem aqui. Cidade de paz, também chamada por muitos do seio judaico por Jerusalém. É um dual, referindo-se ora a Jerusalém terrena e ora a Jerusalém celestial. Nós vamos ver o seguinte, pode pôr o próximo, Jô? É como sempre diz o Marcos Dumbra, uma tripinha localizada ali, do nada, tem 22 mil quilômetros quadrados, 135 quilômetros de largura, por 470 quilômetros de comprimento. É como se fosse São Paulo-Guarujá, 120 quilômetros. São Paulo-Campinas, essa é a largura. E o comprimento dela é como se fosse São Paulo-Rio de Janeiro. É bem pequena. Pode pôr a próxima. É tão pequena que nós poderíamos equipará-la ao estado de Sergipe, que tem 21.950 quilômetros quadrados. Aquela tripinha vermelhinha ali é Sergipe, o menor dos estados do Brasil. Pode pôr o próximo. Essa tripinha está cercada por todos os lados. Ora pelo Egito, pela Jordânia, ao norte pelo Líbano e pela Síria. Se nós ampliarmos a nossa lente ocular, nós vamos ver que, além destes, estão o Sudão, Líbia, Argélia, Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque. Pode pôr o próximo? Sim. 94% dos vizinhos não são judeus. Ou são árabes, ou são muçulmanos, ora islâmicos, ora turcos, e assim sucessivamente. Pode pôr o próximo. Jerusalém, tão pequenininha, subsistiu a dominação assíria. Pode pôr o próximo. Subsistiu a dominação babilônica. Próximo. A dominação persa. A dominação macedônia de Alexandre o Grande. Estes são os impérios que sempre permearam Israel e Jerusalém. Pode pôr o próximo. Dominação romana.
próximo. Aqui se fala muito pouco, porque nós paramos em Roma. E nos esquecemos do que veio depois do Império Bizantino. O Império Bizantino durou, permaneceu 1000 anos. Opa! Então muita coisa aconteceu sobre o domínio bizantino. Constantinopla, a divisão da igreja de Roma com a igreja do Oriente. As cruzadas, 9 cruzadas em 1000 anos. Durante as cruzadas, Israel se tornou um outro reino. Chamava-se Reino de Israel do Império Latino. Teve rei próprio, governo próprio, administração própria, e a gente nem toca nestes assuntos. E isso, a gente se esquece de que Jerusalém e Israel permaneceram íntegros. Sim, ora tendo 100 mil habitantes, ora tendo 70 mil, ora tendo 50, ora 30, ora 7 mil. Mas subsistiu. Pode passar. Aí nos esquecemos da dominação turco-otomana. Mais 700 anos de dominação. E para quem não sabe, a dominação turco-otomana fez com que chegou até a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano só deixou de existir quando iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Então Israel passou por todos estes períodos, passou também pela dominação árabe. Maomé, a partir do século VII, entrou em Jerusalém, tomou Jerusalém e construiu a mesquita. O Domo da Rocha foi construído neste período aqui. E está lá, íntegro. A Al-Aqsa também está lá, a mesquita. Interessantemente, estão todos sobre o Monte Moriá, onde tudo começou com Abraão, que teve que levar seu filho. Está aí. Esse é o local que estamos falando. Aqui, chegamos à Primeira Guerra Mundial, que vai desenvolver-se e desencadear na Segunda Guerra Mundial. Pode passar o próximo, querida. Para quem não sabe, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tivemos a dominação britânica de Israel. Israel esteve sob o domínio britânico entre 1914 até 1945. Fruto da divisão do pós-guerra daqueles que perderam a guerra. O Império Austro-Húngaro caiu, a Prússia caiu, a Alemanha caiu, a Itália caiu, Israel continua lá. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a fundação de Israel. O desejo do povo judeu por um sentimento nacionalista de fazer com que o povo retornasse às origens, motivado pelo Holocausto. Entendeu a ONU, antigamente Liga das Nações, que Israel deveria sim ter um lugar, um espaço. E a ONU fundou então
e instituiu o Estado de Israel. Que foram aceitos, o Estado foi aceito pelos aliados, mas negado até hoje pelos palestinos. Pode seguir, querida. Nós tivemos em 14 de maio de 48, fruto de tudo isto que vimos aqui em 5 minutos, a instituição e a fundação do Estado de Israel, inicialmente cuja capital era Tel Aviv, mas em 1980, pouco tempo atrás, voltou a ser Jerusalém. Pode seguir, querida. Por que que há todo esse conflito, toda essa disputa por um local que mede 9 quilômetros quadrados, Jerusalém? É fruto de toda essa história. Aqui temos as memórias árabes, a memória judaica, memória cristã, reúne o maior reduto religioso do mundo, onde todos reivindicam pelas suas origens, por tudo que aconteceu nesse período, que poderíamos aqui ficar meses conversando sobre todos esses slides que foram passados. Próximo. Não bastasse isso, nós temos que Israel é cobiçado porque é o único ponto de acesso para o Oriente Médio. Do outro lado, nós temos Rússia, China, Coreia do Norte, é impenetrável. Então, se você quiser chegar ao Oriente Médio, é por aqui. É passando por Israel, por isso que o local é cobiçado. Porque é por aí que se entra, é por aí que se chega no Kuwait, é por aí que se chega no Irã, é por aí que se chega em vários locais que estão ali sem acesso ao mar. Então, é extremamente cobiçada, estrategicamente perseguida por causa disso. A faixa de Gaza é importante por causa disso, dá acesso. É o ponto de acesso, é a porta de entrada. E é o maior local de conflito do mundo. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 3.000 anos de história e Jerusalém está lá. Então não dá para falarmos sobre a queda de Jerusalém sem termos a noção do que permeia todo esse local. Esse local. Passa o próximo, por favor, João. Jerusalém foi destruída pelo menos 3 vezes. Quando eu digo destruída, é derrubada integralmente. Pedra sobre pedra. Pelo rei Nabucodonosor, como vamos ver hoje. O ano é 586 a.C. Mais para frente veremos o comandante Tito, entrou lá no ano 70, e depois o imperador Adriano no ano 135. Poucos sabem da terceira invasão, mas ocorreu. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade. Ao cabo de uma revolta judaica liderada por Simão Bar Kokhba.
sobre o resto de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica de nome Hélia Capitolina. E sobre o monte onde se erguera o santuário de Jeová, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Esta foi a última destruição que colocou um fim de vez em alguma tentativa de se reerguer o templo, até a data atual. Está na internet. Foi sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, recapturada 44 vezes. Como vimos, esteve sob o domínio assírio, babilônico, persa, macedônico, romano, bizantino, árabe, muçulmano, passou por 9 cruzadas, esteve sob o domínio do Império Turco-Otomano, finalmente do Império Britânico até 1948. Por que está em pé? Temos uma aliança, né? Marcos, sua aula foi impactante. Obrigado, meu irmão. Parabéns. Há uma aliança de Deus para com Jerusalém e para com Israel. E aí, a aliança é eterna. Jerusalém é mencionada no Antigo Testamento mais de 800 vezes e mais de 140 vezes no Novo Testamento. A primeira referência a Jerusalém ocorre em Gênesis 14. Nós conhecemos. Abraão se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém. Ali começa a história de Jerusalém. Era conhecida como Jebus por causa dos jebuseus que ali estavam. Não eram fariseus, não eram palestinos, eram jebuseus. E o local foi comprado, o Monte Moriá, foi comprado por Davi de um senhor chamado Ornã ou Aruana. Muitas traduções trazem isso. Vamos abrir lá para começarmos a entender de onde vem Jerusalém. Eu estou em Crônicas, 1 Crônicas 21, 24. Todos têm, não vai ser exibido aqui. Vamos procurar nas nossas Bíblias. Primeiro Crônicas diz assim, 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, eu estou em 1 Crônicas 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-a, ó rei, meu senhor, para si e faça o que dela bem lhe parecer. Nós vamos ver que Ornã
deu a propriedade. Davi, você é rei, pode pegar, é teu. Mas vamos ver o que houve aqui. Para que dela se faça o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares, dou tudo. 24. Tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor eu a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. 25. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Portanto, nós vamos ver que esse local, que é o Monte Moriá, foi comprado pelo rei Davi, do Jebuseu Ornã. E ali foi pago 6,8 quilos de ouro pelo local. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver a partir do 22, verso 6, 1 Crônicas 22, 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Davi era um guerreiro. E não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Porquanto Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. É a aliança, Marcos. O templo de Deus foi construído por Salomão. O ano é 1666 a.C., para ser a habitação da glória de Deus. Segundo Crônicas 3:2. Segundo Crônicas agora 3:2. Segundo Crônicas 3, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano 4º do seu reinado. Salomão reinava, passados 4 anos, começou a construção. E a construção tinha por finalidade a glória do Senhor. Segundo Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porém, o local que era para ser chamado de Cidade Paz, Jerusalém, Cidade Paz, tornou-se por causa dos seus reis em cidade homicida. Essas palavras que estão aqui não são minhas, são do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. O local era para ser chamado de paz, mas se tornou em local de morte. Devocional de hoje de manhã, né? Luz e trevas. Jerusalém tornou-se um símbolo da intolerância e também num local de espanto. Jerusalém, ela cresceu grandemente até o reinado do rei Salomão. Porque nós vimos qual foi o moto, o desejo de Davi, e o que Davi delegou a Salomão, e o que Deus, de fato, demonstrou quando o local estava pronto. Encheu-se o templo da glória do Senhor. Ali, na época de Salomão, se levantou os muros, levantou-se o templo, levantou-se os palácios. Porém, a partir da morte de Salomão, vocês se lembram, eu entreguei para a classe um cronogramazinho, né? Acabou de morrer Salomão, veio a disputa. Começaram a disputar o trono. E aqui nesse gráfico que diz que então houve uma divisão de reino. Vamos dividir essa terra. Elegeram de um lado Roboão, elegeram de outro lado Jeroboão. E aí começou. A partir do reinado de Roboão, os exércitos egípcios já entraram na cidade. Segundo Crônicas 12, essas referências estão sempre vinculadas a Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas. Esses livros andam juntos. E eu fiquei só em Crônicas, para a gente ter mais tempo de ler. Segundo Crônicas 12, é só ir folheando para frente que nós vamos chegar. Olha só o que diz. 12. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. E com ele todo Israel. Começou bem, né? Acabou de entrar. Vamos mudar algumas coisas por aqui. O verso 1 diz, já deixou a lei do Senhor. O verso 9 diz, por causa disso, subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém,
e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Isso foi na divisão do reino. Primeiro rei, já aconteceu isso. 80 anos depois, e só peguei aqui os casos mais evidentes. A nossa Bíblia diz que os filisteus, os árabes, os etíopes entraram na terra de Judá e levaram todos os utensílios do templo. Segundo Crônicas 21. 5 páginas para frente, senhores. Segundo Crônicas 21, 16 e 17 nos diz: Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o ânimo dos filisteus, dos arábios, que estão do lado dos etíopes. E estes subiram a Judá. Deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. A partir daí nós vamos ver que Jerusalém passou a ser saqueada dia após dia, constantemente. No reinado de Amazias, uma parte do muro foi derrubada pelo rei Jeoás. Havia intriga entre os próprios reis, entre os reis de Judá e os reis de Israel, dentro da própria família israelita. Eles não se entendiam. Segundo Crônicas 25 está narrado esse fato. (25, 20). Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei da onde? De Israel agora. E subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus em Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e aí voltou para Samaria. Irmão lutando contra irmão. Um pouquinho mais para frente, no reinado de Acás, nós vamos ver que Acás faz um acordo com o rei da Síria, e aí a cidade, logo depois desse acordo, volta a ser sitiada pelos sírios. Os reis de Israel fazendo acordo, ora com o rei egípcio, ora com o rei sírio, e assim sucessivamente.
E nós vimos na leitura anterior, fez isto por causa da idolatria. Segundo Crônicas 28, uma página adiante. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom. Jerusalém é, na verdade, cercada por 3 vales. Um dos vales é o vale de Inom. Portanto, além dos muros de Jerusalém, era usada para fazer esse tipo de atividade. Se queimava incenso ali no vale e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. É o Senhor Deus sempre dizendo: não façam isso. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. 28:16. Naquele tempo mandou o rei Acás pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Bom, não bastassem os sírios, agora vem os assírios. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Vocês estão vendo todos esses nomes aqui? Edom, edomita, tal. Marcos Dumbra vai dar uma aula sobre o porquê estão sendo julgados em Jeremias. É por causa de todos estes eventos aqui que nós esquecemos, mas o Senhor não esquece. 28:18. Também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tima e suas aldeias, e Guinzo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Isto aqui é um preparativo para entendermos o que Jeremias vai sofrer ao ver a derrubada de Jerusalém. É por causa de tudo isto aqui que o Senhor vai chegar e falar: basta. (28, 22). No tempo da sua angústia, na angústia de Acás, cometeu ainda maiores transgressões contra Jeová. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse:
Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel. Ajuntou acaso os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços. O cara era irado, gente. Quebrou tudo. E fechou as portas da casa do Senhor. Eu lendo esse comentário, por força de um comentarista, diz: aqui cessaram-se os sacrifícios. A casa do Senhor estava com as portas abertas, mas ele fechou as portas, cessou o sacrifício. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Fala, irmão. Corrija se eu estiver errado, tá? Eu estava vendo aqui que me chamou a atenção foi essa pessoa chamada Jeoacás. Se eu entendi certo, o texto em que fala que Jerusalém foi saqueada, o único que sobrou foi ele, né? Não sei se é a mesma pessoa, né? E aí o rei Amazias, ele vem da mesma linhagem de Jeoacás, né? Não sei se eu estou certo. Eu entreguei para a igreja também, junto com o cronograma, uma relação dos reis. Estão aqui em ordem. Desde Roboão, estou falando dos reis de Judá, não dos reis de Israel. Porque, de fato, estamos estudando Jeremias. Jeremias está focado em Jerusalém, Judá, ok? E aqui, então, nós temos a relação. Você está se referindo ao rei? O rei Amazias, ele vem da linhagem de Jeoacás, que é aquele que sobrou no saque que teve lá no... Não sei se é isso, mas... Não. Não foi então não. Amazias, pela relação que eu tenho aqui, reinou de 796 a 767, reinou por 3 meses, se não me falha a memória, e foi assassinado. Que aqui fala, Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás. Bom, eu não sei te responder essa filiação toda neste momento, tá? Não, é que me chamou a atenção, porque Jeoacás, se eu não me engano, foi aquele que sobrou lá no saque. É como eu disse, eu venho trazendo aqui os fatos mais importantes, passando por alguns reis que precederam Zedequias, aonde temos que chegar. Zedequias é o rei que vai, de fato, ser o responsável pela queda de Jerusalém. Então eu venho narrando aqui os antecedentes bem graves de tudo aquilo que veio acontecendo desde que os reinos se dividiram. Eu não tenho todos estes reis na minha cabeça em ordem, então eu não saberia te dizer aqui quem vem quem. Porém, de fato eu venho numa ordem cronológica, que aconteceu isso, em primeiro lugar, com Amazias, e que depois de Amazias passamos por Acás, e agora chegamos em Manassés, que é onde que eu vou chegar, tá certo? Oi. Sim. 24. Em 2 Crônicas 24 fala, né, falando sobre uma conspiração contra o rei Joás, e no final, no 27, fala: contra seus filhos, as numerosas sentenças proferidas contra eles,
a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Ele é filho de Joás. O que importa sabermos é que estamos diante de governos, de reis, que, como diz o texto, não andaram nos caminhos do Senhor. Ponto. Nós vamos chegar até Zedequias, que também não andou nos caminhos do Senhor. E a partir daí a decisão divina. Jerusalém, a cidade de paz, que foi dada a vocês, eu vou tirar. Na sequência temos Manassés. 2 Crônicas 33. Por isso que eu estava seguindo em ordem cronológica. Lemos lá do 7, pulamos para o 21, pulamos para o 25, pulamos para o 27, estamos no 28 e vamos agora para 2 Crônicas 33. O capítulo 33 fala do reinado de Manassés. Não é assim que está na Bíblia da igreja? É. 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor. O que significa a todo o exército dos céus? É a idolatria pura. É altar para o Deus Sol, é altar para a deusa Lua, é altar para as estrelas. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Mais um queimando seus filhos. Adivinhava pelas nuvens. Puxa, o rei Manassés era um adivinhador. Texto lido hoje de manhã aqui pelo Rogério também. Porque não teremos agoreiro, adivinhador, nem prognosticador, nem nada. Ele praticava, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera de Davi a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Aliança mosaica. Aliança mosaica está vigente aqui. Marcos Dumbra falou da aliança que Deus fez eternamente com Davi. Manassés fez errar Judá. Não só ele errou, mas fez errar a Judá. É a consequência do pecado de um que vai sujeitando o próximo. O meu pecado, pela sua gravidade, pode envolver minha mulher, meus filhos, pode envolver um amigo, meus sócios,
E assim sucessivamente são as consequências. E aqui Deus deixa claro: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E no reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, voltou-se contra Jerusalém. E novamente, a casa do Senhor é violada, seus tesouros e utensílios são levados embora. Segundo Crônicas 36, 2 páginas adiante. Tinha Jeoaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses. 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. E na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, sobre Judá e Jerusalém. Este é o momento em que Nabucodonosor cerca e faz a primeira deportação aonde vai Daniel. A queda de Jerusalém, irmãos, ela é ocasionada por uma série de eventos que vêm sendo ditados pela história, principalmente da história dos reis de Jerusalém, de Judá e de Israel, que foram colocados ali para manter a glória do Senhor. Porventura poderá Jerusalém permanecer em pé com tudo isso? Jeremias, agora sim, Jeremias 7. Esse texto já foi lido aqui nas aulas anteriores. E ele tem que ser sempre lembrado, sabe por quê? Ele é o texto-chave do livro de Jeremias. É a partir desse texto que se desencadeia todo o restante. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à casa do Senhor, Jeremias, e proclama ali esta palavra. Dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas. Para quê? Para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre.
Está aqui a aliança. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Está escrito aqui. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Já contei na aula passada o que era Siló. O local onde estava o tabernáculo. E por causa de todas as abominações que Deus fez, destruiu Siló. E Deus diz agora, lembre-se do que eu fiz lá em Siló. Agora, pois, 13. Visto que fazei todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló. 15. Portanto, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Ibraim. Jojo? Assim diz o Senhor, está aqui a nota de culpa. Eu sou advogado, quando um cara é preso, assim que ele chega na delegacia, o delegado dá a ele a nota de culpa. Entrega para ele. Você vai ser preso porque você cometeu tal coisa, entregue isso ao seu advogado para a sua defesa. A nota de culpa é essa. É quando Deus olha para nós e diz, vocês são culpados. Eu vou te entregar a nota de culpa. E entregou. Assim diz o Senhor aos seus sacerdotes, aos seus governantes, às suas autoridades e profetas. Em face dos crimes cometidos de adultério, apostasia flagrante, violação dos mandamentos da Torá, maus tratos às viúvas, órfãos e imigrantes. Toda essa terra virá ser um deserto de espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Está aqui tua condenação, Jeremias 25, 11. Não dá para dizer que o Senhor Deus foi injusto. O Senhor Deus agiu como tinha que agir, com a sua peculiar justiça santa. O que é treva, o que é luz, está separado. Eu não vou permitir. Vai cair Jerusalém. Nós vamos continuar na próxima aula, a partir daqui, porque nós temos 2, 3, 4 detalhes muito interessantes sobre a queda de Jerusalém a partir deste momento. Que assim seja.